O senhor senador Eduardo Braga, muito boa tarde aos presentes, quero cumprimentar a todos aqui, cumprimento também o presidente do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, doutor Custódio Pereira, a todos os brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo agora pela internet, focados aqui nesse tema fundamental, e agradecer especialmente Vossa Excelência e seu gabinete, que ouviu centenas de pessoas, né, no seu gabinete e também proporcionou ao Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas esse momento. O Fórum, o FONIF, ele representa as entidades, a Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, a Associação Nacional de Educação Católica, a APAE Brasil, a SEBRAF, a Confederação das Misericórdias do Brasil, a FEBRAEDA, a ABRAF, a BMS, a ANACEU, a Brasil Educação, a FENEP, a SENERGE e também o SEMESP. Dr. Kildre está aqui e os demais. Senador, nosso ponto ele é bem focado, o terceiro setor, como sabemos. Aliás, quero cumprimentar também o deputado Luiz Carlos Rauli, que, como deputado, está aqui, né, um dos brasileiros que mais conhece esse tema, o tema da tributação dos 194 países da ONU, 174 países já implantaram o IVA. O terceiro setor, o FONIF, é absolutamente favorável à reforma tributária, porque vai destravar a economia. Não temos dúvida de que será um passo importante para todos nós brasileiros. Evidente também, senador, que nós compreendemos a sua luta pela Zona Franca de Manaus, pela manutenção desta política pública que há mais de 50 anos tem sido fundamental para a região amazônica. Trabalhei na região amazônica e é um privilégio saber a luta que Vossa Excelência está travando também para que o Brasil tenha, sem dúvida, um dos mais modernos sistemas tributários do mundo, que nós teremos, sem dúvida, nós teremos com essa reforma. E agradecer a Vossa Excelência porque está ouvindo todas as entidades, todas as demandas, evidentemente vai ter um filtro nessas demandas e, para o bem da nação, essa reforma em breve também estará valendo. A imunidade tributária, senador, ela às vezes fica parecendo assim que só as entidades religiosas, só as entidades sem fins lucrativos, mas a imunidade, ela abrange os partidos políticos, as entidades sindicais também, as Santas Casas de Misericórdia, os hospitais filantrópicos, e isso é muito importante porque às vezes fica parecendo que o setor só as Santas Casas, as instituições educacionais. Aliás, estava aqui o senador Cid, que foi ministro da Educação também, sabe a potência, a importância, a relevância dessas entidades de educação para o Brasil, sem fins lucrativos. Mais um slide, por gentileza. Então, hoje no Brasil nós temos 879 mil organizações sem fins lucrativos, mas nós temos ali um número de 10.223 instituições, que são as instituições conhecidas como entidades filantrópicas, que pela lei, pela Constituição Federal, elas são conhecidas como EBAs, entidades beneficentes de assistência social. Elas têm um certificado, por isso, então, a imunidade dela é maior, porque além da imunidade dos 150, ela também desfruta a imunidade do 195, parágrafo 7º. E essas entidades, eu vou falar um pouquinho sobre elas, o próximo slide, por gentileza, elas têm mais de 27 mil estabelecimentos no país. O próximo slide, por gentileza, porque o nosso tempo é curto. Elas, somente na área de educação, são mais de 2,5 milhões de alunos, mais de 778 mil bolsas de estudos. Na área de assistência social, são 625 mil vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade, 6.098 entidades no Brasil que desenvolvem uma política pública. Na área de saúde, como nós sabemos, elas realizam mais de 60% de todos os atendimentos do Sistema Único de Saúde também. Empregam 1,6 milhão de brasileiros via CLT. Ou seja, 4% de toda a força de emprego gerados estão aí nessas entidades filantrópicas também. O que nós temos aqui? Dia 21 de dezembro do ano passado, a reforma tributária constitucional entrou em vigor com a emenda 132, votado pelo Parlamento brasileiro, então já está valendo. A reforma tributária já está acontecendo porque a Constituição não cria tributos, a Constituição cria as avenidas pelas quais os tributos passarão e as limitações também, e as proibições também, as balizas. Então, a reforma já está acontecendo. No artigo 156A, ela fala da imunidade e da isenção, e há um princípio segundo o qual
Inciso 1, não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. Isso é básico. No entanto, há uma exceção no inciso 2 que diz assim: acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores. E aí está a condição, salvo na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso 11 do parágrafo 1º, que são a imunidade das comunicações, então a Globo, o SBT, a Band, todas elas, eles têm, porque é uma imunidade da livre expressão, então está garantido lá também que não acarretarão a anulação, mas não deles. E quando determinado encontrarem lei complementar. Então, a Constituição já disse que Vossas Excelências, tanto a Câmara como o Senado, podem colocar na lei complementar essa exceção. Então, aí que nós estamos. O que acontece? Próximo slide, por gentileza. Então, nós estamos aqui para insistir nessa condição que o Senado Federal agora, com o texto que chegou da Câmara, que não... Infelizmente, quero agradecer ao senador Raul, porque ele foi fundamental... ao deputado, já é uma promoção, né? Ao deputado, que ajudou muito o terceiro setor lá na Câmara, quando estava construindo, porque ele viu as imperfeições que estavam sendo colocadas no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, eliminamos aquilo, o 9º tinha problema e faltou o 32, que precisamos fazer esse ajuste aqui. Vamos para o próximo slide. Então, um exemplo. Uma entidade imune, no meio de uma cadeia de consumo. Como o serviço dela é imune, aquele imposto que foi pago na etapa anterior não dá crédito. E aí passa a ser um custo, então. O próximo slide, por gentileza. Então, por exemplo, uma escola imune pagou um imposto sobre cada aquisição sua. Como a saída dela não é tributada, aquele imposto se torna um custo e será obrigado a recuperar isso, infelizmente, no aumento do valor da prestação do serviço. Então, como disse aqui, o palestrante anterior, o Tiago, economista, ele falou muito bem, alguns países que já estão valendo o imposto de valor adicionado, houve um aumento porque algumas imperfeições ficaram lá. Então, o perigo de nós termos aqui uma Santa Casa de Misericórdia e uma escola filantrópica, por exemplo, é que quem vai, o consumidor final é que vai pagar esse imposto. Então, terminando já, o próximo slide. Então, o doutor Luiz Eduardo Scheuer, que é um tributarista de renome, ele diz o seguinte: se eu tiver uma entidade imune no meio da cadeia produtiva, eu posso ter maior tributação do que eu teria se não houvesse imunidade. Isso é um erro que precisa ser ajustado. Então, veja só, como a reforma tributária já está em vigor, as entidades do Brasil inteiro, que são proativas, já estão fazendo, já estão realizando a questão tributária. Então, tem muitas imobiliárias, construtoras, que já não estão comprando o terreno agora, esperando comprar só quando entrar em vigor, porque ela terá o crédito. Se comprar agora, não terão. Então, se você está atrás na cadeia produtiva, quanto mais atrás do consumidor final, mais crédito você terá. E quem tem... Então, o que pode acontecer aqui? As pessoas podem não comprar de uma entidade filantrópica, porque fica mais caro, vai ficar mais caro para elas também. Então, terminando mais um slide. Na audiência que nós tivemos aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, o representante do Ministério da Saúde, senador, disse o seguinte: olha só, eu até grifei, ele disse assim: quando estamos desonerando a aquisição de equipamentos, por exemplo, por Santas Casas, nós estamos desonerando indiretamente o orçamento do SUS. É o SUS que compra esses serviços. Não é o SUS que está comprando diretamente os equipamentos. E não é o SUS que está sendo desonerado. Mas se a compra da Santa Casa for onerada, o orçamento do SUS estará sendo onerado também. Por quê? Porque um hospital filantrópico, uma Santa Casa, ela é obrigada a ofertar para o Sistema Único de Saúde 60% de sua capacidade. Então, o SUS compra esse serviço dela. Evidentemente que vai estar comprando e aí nós estamos encarecendo também essa política pública brasileira. E, por final, então, a nossa sugestão do FONIF é uma emenda, há mais de 17 emendas nesse sentido. Queremos agradecer ao senador também, que sensibilizou com essa área, o senador Exalci também. Então, aquela em vermelho ali, o parágrafo 2º, seria uma dos nossos pleitos, né? Que pudesse a legislação dizer o seguinte: em relação às organizações mencionadas nas alíneas B e C, ou seja, todas aquelas que são filantrópicas, que são imunes, a imunidade aos impostos CBS e IBS não se aplica o caput e não acarretará a anulação dos seus respectivos créditos relativos às operações anteriores, devendo os mesmos serem devolvidos
automaticamente após a efetuação do recolhimento dos respectivos tributos na aquisição de bens e serviços. Eu sei que é um tema árido, complexo, mas é um tema para que a sociedade brasileira pense, né? Se uma emissora de televisão que cobra muito caro um espaço num telejornal, por exemplo, para você fazer a sua propaganda, ela vai ter a recuperação do crédito e uma Santa Casa de Misericórdia não terão. Hoje no Brasil nós temos 867 municípios onde há apenas um hospital e esse hospital é filantrópico. Nós temos aí, como vocês viram, milhares de entidades educacionais, milhares de entidades que fazem o bem, olhando a quem, registrando o bem, e é por isso que nós estamos aqui para pedir ao Senado Federal e a todos que tenham a sensibilidade com esse tema para que, assim como a reforma vai trazer um up na economia nacional, essas entidades também possam continuar realizando a sua tarefa muito bem. Muito obrigado, senador.